Será que o Lula é o candidato mesmo? É mesmo o candidato obrigatório da esquerda para 2026? Hoje eu queria tratar aqui de um tema muito relevante, mas um tema que não tem sido discutido, um tema que é uma espécie de tema tabu entre a esquerda. Esse aí entra daqui a pouco, esse slide. Esse tema, só um preâmbulo ainda, outras palavras, tem buscado fugir do disque-disque da política institucional. A gente tem procurado buscar temas que levam para a construção de um novo projeto de país e para a discussão dos grandes dilemas civilizatórios da nossa época, mas é preciso também perceber que esse projeto de país não vai ser possível sem que haja condições políticas para isso. Se a ultradireita vencer em 2026, por exemplo, tudo aquilo que a gente está falando volta 500 casas para trás, porque nós vamos ter que ficar nos mobilizando para enfrentar a nova pauta, que vai ser uma pauta muito mais regressiva do que a pauta que a gente está vivendo. Então, é importante tratar das eleições de 2026. É algo que não é discutido abertamente no ambiente de esquerda, mas que qualquer pessoa que lutou contra o Bolsonaro durante os seus 4 anos, que se esforçou para eleger o Lula em 2022, que achou que o pesadelo tinha terminado, mas que vê esse pesadelo de volta, todos nós nos preocupamos, conversamos com os amigos, com os companheiros, ou conversamos com nós mesmos, vendo, inclusive, o avanço da ultradireita no mundo todo, nos indagamos assim, como é que vai ser em 2026? É o Lula? Com que programa? Em especial, com que programa? Que mensagem a gente vai apresentar para a sociedade brasileira na campanha eleitoral que vai começar daqui a pouco, Glauco? Então, agora vem o disparador dessa questão, que não podia ser outro a não ser a pesquisa do Datafolha. Não vamos nos alugar sobre ela, porque foi muito debatida já em programas, em jornais. Os pontos essenciais: a popularidade do Lula nunca foi tão baixa, 24%, 17% de diferença entre aqueles que dizem que o governo é ruim e péssimo, que são majoritários hoje, e aqueles que dizem que é bom e ótimo. Lula caiu mais acentuadamente entre os públicos que sempre o apoiaram: o Nordeste, as mulheres, as pessoas de mais baixa renda. E surge o risco de que a gente enfrente a campanha de 2026 num clima de desmobilização, justamente pelo fato do governo estar perdendo apoio entre quem sempre o apoiou, quem sempre o sustentou, quem sempre o defendeu nas conversas de vizinhança, nas conversas no trabalho, nas conversas na escola. Quais são as causas? É claro que tem causas imediatas, mas o preço da comida, o fiasco do PIX, depois manipulado pela direita, mas eu tenho a impressão que tem uma causa essencial que é inescapável. É assim: o governo não foi capaz de projetar uma nova ideia de país. A vida não melhorou substancialmente nesse período do governo Lula. As reformas estruturais eram impossíveis na correlação de forças atual. Mas não houve também, Glauco, uma melhora sensível no atendimento do SUS, uma recuperação da educação pública que ficou para trás, já era deficitária e sofreu um abalo muito forte com a pandemia. A retomada de grandes projetos, de obras importantes de infraestrutura, nada disso houve. Houve alguma pequena melhora nos salários e no emprego, porém, bastou uma
um repique da inflação para corroer essa melhora. E eu tenho a impressão que é esse o problema de fundo, a ausência numa situação em que as maiorias estão desconfiadas da política, a ausência por parte do governo de um projeto claro para a sociedade, um projeto capaz de entusiasmar, um projeto capaz de mobilizar. A situação ficou mais preocupante porque, logo depois da pesquisa, vieram sinais de que esse resultado, essa sondagem, pode levar a uma inflexão do governo rumo ao possível beco sem saída, rumo a uma aliança mais forte com o Centrão, em que o governo teria que ceder alguns ministérios importantes, está aí a matéria, o Centrão descarta o desembarque por hora, diz lá o subtítulo, mas quer acelerar a reforma ministerial. E não se trata só dos ministérios, se trata da pauta política que vem junto com essa possível reformulação do governo. Está aí, de novo, no Congresso, a lei do estuprador, sob nova roupagem. Estão aí as medidas, por exemplo, em relação aos agrotóxicos. Isso vem sempre acompanhado de uma pauta política muito regressiva. E, por fim, o que é mais preocupante é que o governo parece amarrado e apático. Amarrado no ajuste fiscal, que ele mesmo se impôs. Então, além do fato de não haver reforma agrária, como cansa de dizer o João Pedro Stedley, o governo engasgou em algumas questões muito triviais. Por exemplo, o Vale Gás está ameaçado. Por exemplo, o Pé de Meia, o programa Pé de Meia, que uma boa iniciativa para tentar garantir as crianças e os adolescentes nas escolas. E apático, porque ele não tem reagido a temas que são muito sensíveis à nossa base, à sua base. O governo não reagiu praticamente às queimadas do ano passado. O governo não reagiu ao aumento do preço dos alimentos. Se fizeram várias reuniões, se disse e se desdisse. E o problema persiste. Agora vem aí a alta dos preços dos ovos, que muitas pessoas usaram para substituir a carne, e não há medida adotada. As medidas do Trump, as medidas contra os produtos brasileiros, e por trás disso, toda a ação da ultradireita internacional, até o Emmanuel Macron se mobilizou. Hoje, o Emmanuel Macron está realizando uma reunião convocada de emergência. Chefes de Estado, ministros da União Europeia, para fazer frente à ofensiva do Trump, inclusive em relação à guerra da Ucrânia. Isso aí é uma outra barbaridade que outra hora a gente comenta. O Trump, que agora que a Ucrânia, que entrou na guerra por conta dos Estados Unidos, forneça 50% dos seus recursos minerais para os Estados Unidos. Enfim, esse cenário todo pode nos levar a essa ideia de beco sem saída, que seria, nos meses anteriores às eleições de 2026, a ultradireita na ofensiva, já estão convocando uma primeira manifestação pela anistia do Bolsonaro agora em março. A esquerda acuada por uma conjuntura difícil e sem projeto para apresentar como alternativa. E é daí, Glauco e pessoal, que surge uma necessidade e talvez uma ideia para enfrentar essa necessidade. A necessidade é a seguinte: é preciso acabar com o automatismo que Lula vai ser o nosso candidato em 2026. É um tema muito delicado e tem que ser tratado com muito cuidado e carinho, por tudo que o Lula representa, historicamente, simbolicamente. Lula tem que ser, é evidente, o nosso candidato prioritário, pela capacidade política dele também. Mas ele não pode ser um candidato automático, ele não pode ser um candidato incontornável. E, mais que tudo, ele não pode ser um candidato cujo programa
a gente não conhece, que vai projetar para o país aquilo que a gente ainda não conhece. Por isso é preciso abrir um debate sobre se o Lula de fato será candidato, ele que é evidentemente o candidato prioritário, e que mensagem ele vai trazer para o país. Eu queria trazer aqui, Glauco, algumas opiniões recentes. Uma é uma entrevista do Gilberto Carvalho, importantíssima, no Brasil 247, essa que está aí. Vou destacar sobre justamente esse tema. Gilberto, vocês sabem, uma pessoa que desfruta da intimidade do Lula, embora não esteja no centro do governo hoje. Ele diz o seguinte: a questão é como nós chegamos a 2026 ampliando as chances do presidente Lula, grifo aqui, e não dormindo sobre essas chances, porque é o que me parece que o governo está fazendo hoje. O Gilberto levanta, além dessa questão política, uma questão pessoal. Ele diz que se encontrou com Lula depois do acidente, da cirurgia. Ele diz que o médico relatou ao Lula que o efeito do acidente foi mais grave, a vida do Lula estava realmente em risco. Isso foi o Lula que relatou ao Gilberto Carvalho. Uma consideração de saúde que tem que ser levada em conta e que o próprio presidente abriu para o Gilberto Carvalho. O Gilberto faz várias considerações justamente sobre esse tema, a ausência hoje de uma visão clara do que a esquerda quer, e ele termina dizendo assim: nós precisamos consolidar posições que nos permitam avançar, não é só sobre disputar eleição, mas sobre, aqui vale ressaltar também, garantir que o projeto político sobreviva, independentemente de Lula estar na liderança, ou seja, um recado claro dado pelo Gilberto Carvalho. E tem uma outra entrevista também, acho que é muito importante, que nos convida a moderar, inclusive, a nossa ansiedade. É do Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, dada também ao Brasil 247. É importante o Mantega, porque ele diz que a pesquisa não é motivo para desespero, e ele levanta alguns dados muito importantes. Em dezembro de 2025, Lula chegou a ter 28% de popularidade só, um pouquinho a mais do que hoje. Porém, não faltava um ano, quase 2 anos para as eleições, faltava menos do que um ano para as eleições. E houve uma forte recuperação nesse período. Mas o Guido Mantega faz uma ressalva. A reversão do cenário começou em 2025, ou seja, houve um movimento para provocar essa reversão. A reversão não caiu do céu, houve uma mudança drástica da política econômica com a substituição do Palocci, no caso, pelo próprio Guido Mantega, e muito mais importante que a troca de nomes, veio a mudança da política, diz o Guido Mantega. A reversão começou no final de 2005, ou seja, logo depois da pesquisa, com a redução dos juros, ampliação do crédito, flexibilização do superávit primário, ou seja, jogando fora o ajuste fiscal, e estímulos ao investimento, culminando no primeiro PAC. A matéria diz que a análise de Mantega sugere que a trajetória do governo pode ser revertida com uma política econômica que combine crescimento sustentável e ampliação do investimento público. Glauco e pessoal, é isso que está faltando hoje, saber que medidas vão ser adotadas para corrigir esse rumo e corrigir os seus efeitos, que já se manifestaram nas eleições do ano passado, com uma vitória forte da direita e da outra direita. Eu lembro que Outras Palavras até publicou um texto, falava: é necessário um governo Lula 3.2, e o governo não reagiu, e o governo continua sem reação. E eu tenho a impressão que esse ambiente, gente, esse ambiente de não debate, esse ambiente de não tratar abertamente desse problema, de qual vai ser o nosso programa, qual vai ser o nosso candidato, preferencialmente o Lula, esse tema é muito central. Ou seja,
É possível mudar. Nós temos aqui, de novo, vale colocar o artigo do Elias Jabbour, mostrando, a partir do exemplo da China, é claro que a China tem condições completamente diferentes, esse aqui é mais... a China zomba dos ajustes fiscais. Como é possível fazer política econômica não baseada em oferecer resultados fiscais na planilha, mas em resolver os problemas da maioria da população? Tem a China, que é a situação completamente diferente, mas tem a Cláudia Sheinbaum, que, numa condições políticas parecidas com a das democracias liberais, está reestatizando o petróleo, o setor de energia elétrica e desenvolvendo um grande programa de reconstrução do parque ferroviário mexicano. E, para terminar, vamos voltar à figura histórica, emblemática e tão importante do Lula. Lula, que liderou a luta contra a ditadura na sua fase final, liderou a organização dos trabalhadores brasileiros e das maiorias, sofreu perseguição, voltou por cima, só ele pôde permitir a vitória contra o bolsonarismo, mas essa liderança, esse papel, como tudo e como todos nós, teve sempre um lado obscuro. A liderança do Lula, totalmente destacada, ofuscou a construção de alternativas coletivas, o debate coletivo entre os partidos políticos, entre os movimentos sociais, entre a esquerda brasileira, sobre os rumos dos seus governos. É importante imaginar que talvez essa situação de dificuldade possa nos ajudar a reverter esse lado obscuro e possa nos ajudar a encontrar um caminho para 2026. Mas, repetindo mais uma vez, esse caminho tem que ser buscado coletivamente. Não pode haver tabus, não pode haver soluções automáticas. É preciso debater. Glauco.